Ezequiel Barco disse sim ao Flamengo. Negócio deve ser fechado em até 18 milhões de euros. E o Alcaraz, ele bateu a meta ou não bateu? O Everton da Inglaterra, o time que ele está jogando, se pronunciou e a gente vai falar todos os detalhes dessa iminente saída do meio-campo do Mengão. Além disso, tem CR7, Cristiano Ronaldo, oficialmente sem clube, tá no mercado, desempregado, procurando o clube, e a gente vai ver se existe alguma pontinha aí de chance dele jogar no Flamengo ainda e qual deve ser o destino do português. Tem também, claro, a preparação do Flamengo para a decisão de quarta-feira contra o Deportivo Táchira. Então, antes de seguir o vídeo, eu quero saber se você já deu like, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, todas as notícias do dia. Já desde cara eu peço para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e com a família. E também, você que está no celular, vai ali nos comentários, arrasta para o lado e clica no botão hypar para me ajudar a fazer esse vídeo chegar cada vez para mais gente. Isso me ajuda muito e me incentiva a fazer cada vez mais conteúdo. Vamos de cara lá, sem mais enrolação, sei que vocês gostam do canal por conta disso, falar sobre o Flamengo que faz hoje o último treino antes da decisão de quarta-feira pela Libertadores. Flamengo que pega o Deportivo Táchira às 9h30 da noite e treina hoje às 3h30 da tarde, 15h30, porque o Felipe Luiz gosta de fazer esses últimos treinos, o último treino principalmente, em um horário mais próximo do horário do jogo possível, só que também não dava para fazer às 9h30 da noite por conta do tempo aí de descanso dos jogadores, então por isso hoje o treino é na parte da tarde. Agora vamos ao boletim médico, porque o DM do Flamengo não tá vazio não. Tem muita gente aí nessa iminência de volta, não volta. Vamos começar com Alan e Matias Vinha, que já treinaram normalmente com o elenco. Vão fazer mais um treino hoje com todo mundo para fazer essa análise final e saber se vão ser ou não relacionados, mas eles já estão, pelo menos na parte médica, liberados para jogar. Resta saber se na parte física eles já estão suficientemente bem para estarem pelo menos relacionados contra o Táchira. Eles já estão então na expectativa de estarem já relacionados para essa partida. Tem o Gerson, que, como a gente falou ontem, ele teve saiu machucado do jogo, mas depois dos exames não foi detectada lesão. Foi detectada uma inflamação só no joelho dele, que está sendo tratado, e ele tem sim chances de jogar na quarta-feira contra o Deportivo Táchira. Tudo vai depender dessa análise no treino de hoje, e aí o Flamengo deve soltar no fim do dia a relação, né, dos relacionados para essa partida na Libertadores. Pulgar fez atividades no campo já, mas ainda não deve ser relacionado. Ele ainda está em processo de recuperação para a parte final já desse processo, mas ainda não deve ser relacionado, e a tendência é que ele volte a jogar, volte a ser relacionado no jogo contra o Fortaleza no fim de semana. De La Cruz e Plata ainda fora de combate, ainda se recuperando das lesões, tendência é que eles só voltem pro Mundial. Então esse é o boletim médico atual do Flamengo. E aí, ontem ficou muita gente falando, foi um rebuliço, muita notícia, mudando agora de assunto, né? Que o Carlo Ancelotti convocou 5 jogadores do Flamengo na primeira convocação dele para o Brasil. Todo mundo chamando já de Seleflá, e isso se a gente levar em conta que o Pedro provavelmente vai integrar a seleção quando tiver 100% fisicamente. Então, se a gente for levar aí, além do Pedro, o Léo Pereira, que pra mim já tinha que estar nessa seleção aí, se você olhar a lista de zagueiros, pra mim o Léo Pereira tem vaga aí. Comenta aí se você não concorda comigo. Agora, por outro lado, pra gente talvez não sei se é tão boa
ideia, assim, ter tanta gente na seleção, porque o Flamengo é meio cagado ali com um jogador na seleção, os jogadores se machucam sempre que vão pra lá, então né, essa data FIFA é a hora de flamenguista rezar pra não acontecer nada com nenhum jogador do Flamengo e tudo correr bem e eles voltarem bem pro Mundial, lembrando que a data FIFA é uma semana antes do início do Mundial de Clubes. E aí os convocados pelo Ancelotti foram Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro e Gerson. 5 jogadores convocados só para a seleção brasileira. Seleflá total. Vamos olhar pelo lado bom, né? Que é metade praticamente do time titular do Flamengo, todo base de seleção brasileira, e a outra metade é toda de outras seleções, porque tem aí Arrascaeta, Varela, Pulgar, Vinha, Plata, todos os jogadores de seleção. Claro que o Pulgar não está convocado dessa vez por conta da lesão dele, e os outros jogadores são das outras seleções. O Varela não é titular, mas é porque o titular dele é da seleção brasileira e o reserva seleção uruguaia. Flamengo montando, como a gente fala sempre, cada vez um elenco melhor ainda. E vamos mudar agora de assunto. Quer dizer, nem tanto, porque a informação é de que amanhã, no Flamengo e Deportivo Táchira, o Ancelotti vai estar no jogo, assistindo in loco. Primeira partida que ele vai assistir aqui no Brasil depois de assumir a seleção vai ser Flamengo e Deportivo Táchira, muito provavelmente, porque 5 dos 23 que ele convocou são do Mengão e devem estar em campo na partida. Sensacional essa privilégio, né? Pelo menos o privilégio não, a priorização do Ancelotti em assistir primeiro, antes de qualquer jogo, o jogo do Mengão, porque dá pra dizer até que a base da seleção agora é o Flamengo. Então, claro que ele tem que ir assistir o jogo do Mengão mesmo. E vamos mudar de assunto, vamos falar mercado da bola agora, porque o Alcaraz, todo mundo achou que ele tivesse batido a meta agora nesse último fim de semana, última rodada da Premier League, pelo menos se a gente fosse levar em conta os gatilhos que foram divulgados no momento em que ele assinou com o Everton, que seriam 6 jogos, atuando pelo menos 45 minutos, ou depois se falou em 6 jogos começando como titular. Então, tudo isso, seja um jeito ou de outro, ele teria batido essa meta. Porém, o Flamengo nega, diz que ainda está em negociação. Saiu uma nota do próprio Everton dizendo que... uma nota falando sobre todos os jogadores. E aí ele falou, jogador X, Y e Z estão voltando para os seus clubes de empréstimo. O outro jogador, nós não vamos exercer a opção de compra. Assim, tô inventando, mas eles falando o status de cada jogador. Aí chegou na hora do Alcaraz, o Everton falou o seguinte, enquanto isso, o clube continua as discussões com Charlie Alcaraz, que chegou aos Blues por empréstimo do Flamengo em fevereiro até o final da temporada 24-25. E aí, tem uma informação de bastidores de que o Flamengo e o Everton estão otimistas num desfecho positivo. Por quê? O Everton, ele só não pagou o valor estipulado como opção de compra porque ele pode negociar. Ele vai tentar abaixar um pouco o valor, melhorar as condições de pagamento, tentar fazer algo aí para melhorar esse dinheiro que vai precisar pagar. Agora, do lado do Alcaraz, o Alcaraz quer ficar no Everton, ele se identificou muito lá. Do lado do Everton, eles querem que o Alcaraz fique também. O Alcaraz está bem lá, está fazendo inclusive gol por lá. Então, a tendência é que isso fique fechado e não fuja muito do valor da multa. Por quê? Porque tem mais time interessado. Flamengo, se o Everton disser não quero, ele tem outros clubes querendo o Alcaraz, inclusive da Premier League. Então, o Everton não pode dar muito mole, porque se ele não pagar o valor que está estipulado como opção de compra aí, o contrato vencer, e aí o contrato só vence no fim de junho, o Flamengo já tem outros interessados. Então, o Everton vai acabar negociando um pontinho ou outro aí, a vontade do jogador deve prevalecer, o Flamengo vai acabar chegando a um denominador comum com o Everton e deve fechar aí por volta do valor da opção de compra, que é de 18 milhões de euros mesmo. Então, o negócio deve ser fechado nessa casa aí dos 18 milhões de euros. Tendência, qualquer novidade,
eu trago aqui para vocês. E agora tem a informação de CR7 Cristiano Ronaldo oficialmente sem clube. Ele que divulgou nas redes sociais que foi a última partida dele pelo Al Nassr e agora tá desempregado. Quem diria, CR7 desempregado? E até o momento ele em nenhum momento falou sobre aposentadoria. Ele deve buscar um novo clube para jogar e todo mundo se pergunta, flamenguista também, o botafoguense, que saiu o rumor também, se existe alguma chance, existe algum tipo de negociação para que ele possa vir jogar no Brasil. No momento, não. O José Botto já desconversou, já disse que um salário dele é praticamente uma folha inteira do Flamengo. Também o Botafogo, já saiu uma notícia que o Botafogo chegou a tentar, mas recuou depois de saber a pedida. Então, hoje é uma incógnita o destino do Cristiano Ronaldo, só que a gente sabe que futebol é muito dinâmico, muitas coisas que são ditas, na maioria das vezes, são para não atrapalhar as negociações. Também tem a questão de patrocinador, que pode querer ver o nome do Cristiano Ronaldo estampado com a sua camisa, com a sua logomarca durante um mês no Mundial de Clubes. Então, existe uma chance. Já pensou uma PixBet tendo o Cristiano Ronaldo ali com a camisa dele durante um mês? Se não vale a pena aportar uma boa grana? Talvez faça sentido. Só que se estiver acontecendo qualquer coisa nesse sentido, a gente não vai saber antes de estar tudo concretizado. Principalmente quando são negociações desse tamanho, existe um sigilo um pouco maior para fazer com que tudo dê certo. Mas vamos acompanhar, vai que acontece alguma coisa desse tipo aí, conforme eu tô cogitando. Vamos ver. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E tem agora a informação aí que bombou na final da segunda-feira e agora início também dessa terça, que é o Ezequiel Barco dizendo sim ao Flamengo, inclusive dizendo que quer muito vir jogar no Brasil. A gente sabe que o Flamengo deu uma recuada na contratação do jogador, depois que perguntou quanto o Spartak Moscou gostaria de receber para vender o Barco. Ele foi comprado no ano passado por 15 milhões de euros aproximadamente, 14 alguma coisa, e aí o Spartak não vai aceitar vender por menos que isso. Tendência aí de uma pedida entre 16 e 17 milhões de euros. O Flamengo, a princípio, recuou, mas agora tem esse fator que normalmente é decisivo em negociações, que é vontade do jogador. Lembrando que ele está lá no Spartak Moscou, um país que não tem jogado nenhuma competição fora do seu país por conta da situação atual. Então, talvez seja muito interessante realmente para o Barco vir jogar aqui no Brasil, porque, além de tudo, é um holofote muito grande, inclusive para a Copa do Mundo. O Barco é novo, tem 25, 26 anos, então ele jogando aqui no Flamengo aumenta e muito as chances dele jogar essa Copa pela Argentina no ano que vem. Então, tem muito a ver aí essa vontade dele, esse grande interesse dele em vir para o Flamengo. Vamos continuar acompanhando. O Flamengo está com essa informação do Barco voltando a estudar se existe uma forma dele dar uma amenizada nesse valor a pagar, tentar uma condição melhor aí de pagamento, se tem algum jogador que de repente possa interessar o Spartak entre os que o Flamengo não tem tanto interesse em utilizar, não seriam tão importantes quanto o próprio Barco. Então, vamos acompanhar aí para ver se vai dar negócio ou não, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal,
ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!